nós teremos um planejamento de muitas quartas-feiras, salvo engano, são quantas? 7, 8? 8 quartas-feiras, tá bom? Quando eu fiz a exposição dessa carta lá em Manaus, eu gastei 17 domingos, foram 17 mensagens aqui. Então, eu vou fazer um condensado por causa do tempo que não temos, na verdade, o tempo que eu não tenho, né? Porque eu vou precisar viajar. Mas ainda assim, certamente, porque é a palavra de Deus, vai ser um tempo de grande bênção, de grande encorajamento para a sua e para a minha fé. Então vamos entrar na carta de Paulo aos Filipenses e vamos ler os primeiros 2 versículos. E aqui ficaremos. Esse primeiro estudo se baseia nos primeiros 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler juntos? Se você tem a versão NAA, eu te convido a ler comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos. Vai projetar lá, então você pode, por favor, ler lá. Para você se familiarizar com o ensino de Paulo aqui, eu te oriento a ler a carta de Paulo, tá bom? Essa carta ao longo da semana. É uma carta tão pequena, então vai lendo, e quando você ouvir o estudo, você estará bastante familiarizado. Vamos ler juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem. Eu quero dividir esses 2 versos em 3 partes para a nossa melhor consideração. Nós vamos falar sobre o remetente, vamos falar sobre os destinatários e vamos falar sobre a saudação. Aí você deve se perguntar, mas o que tanto vamos falar nesses 2 versos? Acredite, tem muito conteúdo aqui. Vamos começar então com o remetente. Paulo e Timóteo, é assim que ele se apresenta no início dessa epístola. A carta começa então com a identificação de quem está escrevendo. Esse era o método naquela época. As nossas cartas terminam como? Com uma saudação final e a nossa assinatura, não é verdade? Mas não era assim na sociedade culta nos dias de Paulo. O nome do autor era mencionado primeiro. Então, entenda que essa não é uma característica exclusiva desta carta ou das epístolas na palavra de Deus. Não. Era assim que todo mundo escrevia na época. Tá? A sociedade culta escrevia assim, começava com o autor, então a pessoa logo se identificava, como Paulo fez, Paulo e Timóteo. Em seguida vem o nome dos destinatários, ou seja, para quem essa carta estava sendo endereçada, e então o restante da saudação. E é exatamente aqui que estamos. Daí, geralmente, seguia essa ordem, numa carta, numa epístola da época. As ações de graças ou a oração. Depois vinha o corpo da carta, ou seja, o assunto propriamente dito que o autor queria tratar. E, finalmente, as saudações, as palavras de despedida, ou ainda uma bênção, que é como Paulo comumente termina as suas epístolas, saudando, despedindo e abençoando. Paulo diz, Paulo e Timóteo. A pergunta é, Timóteo também escreveu a carta junto com Paulo? E a resposta é não, tudo indica que não. A presença de Timóteo nessa saudação não significa que ele tenha sido o coautor da carta, nem o amanuense de Paulo. O que é amanuense? Amanuense é o secretário. Como Paulo já escreveu cartas que ele só ditava, ele tinha um amanuense, como por exemplo foi o Tércio, que ele mesmo menciona.
Mas Timóteo também não foi o amanuense de Paulo, foi o próprio Paulo que escreveu essa carta. Na verdade, o que temos aqui é uma expressão do carinho, da consideração de Paulo, ao dizer que Timóteo estava com ele em Roma, quando ele escrevia essa carta e que também enviava àquela amada igreja essa mesma mensagem da parte dele. Vou abrir um parênteses aqui. De onde Paulo escrevia, onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta aos Filipenses? Paulo estava na prisão. Qual prisão? Em Cesareia? Em Roma? Sim, ele estava em Roma. É importante você lembrar que quando Paulo escreve aos Romanos, estamos no capítulo 15, por exemplo, Paulo apresenta o plano. Ele estava na região da Acaia, provavelmente Corinto ou Éfeso, e ele estava escrevendo, dizendo o seguinte: eu vou sair daqui e eu vou levar a oferta que os cristãos dessa região, Macedônia e Acaia, levantaram para os cristãos pobres da Judéia. E eu vou chegar então em Jerusalém, vou entregar essa oferta, e quando ele escreve aos Romanos, ele diz: de Jerusalém eu vou até vocês, porque Paulo não conhecia a igreja de Roma pessoalmente. Então ele diz: eu vou até vocês, e daí eu espero ser encaminhado por vocês para a Espanha. Paulo queria chegar na Espanha, mas os planos de Paulo para Deus não eram os planos de Deus para Paulo. Quando Paulo chegou em Jerusalém, no templo ele foi reconhecido como aquele que estava colocando o mundo de cabeça para baixo. Foi preso em Jerusalém. Houve um tumulto terrível, tão terrível, que o centurião romano achou que a multidão, os judeus, iriam despedaçar Paulo. Então, de madrugada, esse centurião disse: vamos mandá-lo para Cesareia. Paulo foi para Cesareia. E Paulo ficou preso em Cesareia 2 longos anos, aguardando seu julgamento. Quando Paulo entendeu que o seu julgamento não seria justo, ele apelou para César, ele apelou para ir para Roma. Mas não foi um desespero de Paulo, porque quando Paulo estava em Corinto, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, apareceu para Paulo dizendo: importa que você chegue em Roma e testemunhe de mim. Paulo apela então para ir para Roma, e Paulo vai para Roma, e aqui nós estaríamos, por exemplo, nos capítulos finais de Atos, quando Paulo tem aquela viagem difícil, tem um naufrágio, ele chega na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra, finalmente ele chega em Roma, e em Roma ele fica preso mais 2 longos anos. Ele era dia e noite acorrentado a soldados romanos, por isso que ele diz que toda a guarda pretoriana, e a gente vai considerar isso aqui um pouquinho mais para frente, toda a guarda pretoriana, a guarda oficial do imperador, ouviu o evangelho, porque eles ficavam acorrentados a Paulo. É de lá, da prisão, que Paulo escreve essa epístola, também chamada de a Epístola da Alegria, porque há mais de 20 menções da alegria e os seus cognatos, seus termos sinônimos ou referentes, como alegria, como júbilo, como gozo. Há mais de 20 menções nessa carta pequeniníssima, de apenas alguns capítulos, não é? 4 capítulos, e Paulo fala tanto da alegria. Mas como assim? Ele estava preso? Sim, ele estava preso, mas o coração dele estava livre e alegre no Senhor. É de lá então que Paulo escreve, e afinal Timóteo estava com Paulo, quando Paulo visitou os filipenses, quando a igreja nasceu entre os filipenses, inclusive foi a primeira igreja estabelecida em solo europeu. Lembra daquele episódio, Atos 16, Paulo queria ir para outra região, para Bitínia, ele foi impedido pelo Espírito Santo, aí ele foi para Troade, e lá em Troade ele teve uma visão do varão macedônio, dizendo: passa Macedônia. Passa Macedônia quer dizer, atravessa o oceano e chegue até nós. E Paulo foi, e Timóteo estava com Paulo. Timóteo então viu essa igreja nascer, ele era colaborador de Paulo, e por isso então Paulo faz menção de Timóteo logo no início.
Não porque Timóteo escreveu a carta, mas porque Timóteo era alguém próximo de Paulo e próximo de Paulo. Agora, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está velho. Ele diz isso em Filemão, verso 9, enquanto Timóteo ainda era um jovem líder de Deus. O que temos aqui? A juventude e a velhice estão ligadas no serviço do Senhor. Paulo velho, Timóteo jovem, a ideia de discipulado, não é? A ideia de que na igreja do Senhor Jesus, essas duas fases da vida precisam andar em consonância sempre. Mas eu gostaria de dar um pequeno destaque no autor da carta, que é Paulo, tá? Paulo viu o evangelho, Paulo viu o poder do evangelho ao transformar as vidas das pessoas de Filipos. Quando ele chegou lá em Filipe, vocês se lembram, ele e Silas era o companheiro de Paulo também, eles decidiram ir até a beira do rio, e lá encontraram um grupo de mulheres, e lá eles pregaram o evangelho, e Lídia se converteu. Aí depois eles libertam do poder de Satanás aquela mulher adivinhadora. Isso criou um grande problema, porque aquela mulher era a fonte de lucro de muitas pessoas na cidade. Essas pessoas então criam um problema, Paulo e Silas são levados em praça pública e são açoitados publicamente. E são jogados no xadrez, lá eles são acorrentados, estão feridos, com os corpos marcados pelos açoites, e eles estão agora acorrentados. Mas eles oram e eles adoram a Deus cantando na prisão. De novo, os corpos desses homens estavam presos, mas seus corações estavam livres. Eles adoram a Deus, cantam, e à meia-noite Deus manda um terremoto. E o carcereiro tem a impressão de que todo mundo fugiu, porque realmente as portas das cadeias se abrem, e aquele homem ia se matar, e Paulo então disse, não faça isso, porque nós todos estamos aqui, ninguém tinha fugido. E aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo. Aquele homem também é convertido. Então note, Paulo viu o poder transformador do evangelho, começando na beira do rio com um grupo de mulheres, depois libertando do cativeiro de Satanás uma jovem, e agora esse homem importante, ele saiu de lá e deixou uma igreja estabelecida, a família de Lídia, por exemplo, se convertera. Paulo viu o poder transformador do evangelho, mas essa experiência foi também desse que escreve. O próprio Paulo experimentou esse poder de conversão, de transformação. Em Atos 9, presta atenção nisso. Paulo é convertido quando ia para Damasco. O que isso significa dizer? Eu não estou dizendo que Paulo se converteu, eu estou dizendo que Paulo é convertido. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, sendo fiel ao testemunho bíblico, que Paulo conta o testemunho dele pelo menos 2 vezes, tá? Na Bíblia, em Atos. Paulo não clama por Cristo, é Cristo que chama por Paulo. Lembra dessa história, né? Paulo não entra para o Evangelho, é o Evangelho que entra em Paulo. Poder soberano de Deus. Assim, quando de sua conversão, o Senhor disse para Paulo, este é para mim, Deus disse isso para Ananias sobre Paulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. Então note, aquele que era o maior problema, torna-se a maior bênção. Deixe-me voltar e dar esse destaque. Paulo não clamou pelo Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que chamou graciosamente Paulo. Paulo, ele tinha autorização das autoridades para ir a Damasco, prender os crentes, é isso que ele queria fazer,
mas no meio do caminho, e você não pode dizer que Paulo caiu do cavalo quando ele viu aquela luz, que ninguém sabe se ele estava a cavalo ou não, tá bom? Provavelmente não, mas Paulo caiu no chão por causa daquela luz intensa, e ele ouviu também a voz do Senhor Jesus, e ele ouviu o seguinte: Paulo, Paulo, ele falou: quem és tu, Senhor? E ele ouviu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então note que é Cristo indo atrás de Paulo, e Jesus diz para Paulo: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar? Recalcitrar, numa linguagem muito acessível, é dar coice. Quando o boi recalcitrava, o aguilhão é aquela ponta de ferro. Quando a pessoa que estava dirigindo o carro ou a junta de bois queria que os bois corressem, ele cutucava e o boi coiceava. Quando ele coiceava uma ponta de ferro e ele se machucava. Isso que Jesus está dizendo para ele: está sendo difícil para você recalcitrar contra os aguilhões, você está se ferindo, Paulo, porque, em outras palavras, é uma paráfrase, tá? Ninguém pode me vencer, eu sou o Senhor. E ali Paulo se queda, fica cego, até que Ananias impõe as mãos sobre ele, ele é batizado e etc. Então, veja, o próprio Paulo experimentou esse poder que depois ele mesmo viu o Senhor operando na vida dos filipenses. Aquele que era o maior problema agora torna-se a maior bênção. Aquele que era a maior ameaça para a igreja, agora torna-se o maior instrumento para plantar igrejas. Aquele que era o maior opositor do cristianismo, agora torna-se o seu maior defensor. Não houve na história do cristianismo alguém que defendera o evangelho como Paulo. Aquele que considerava os gentios indignos da salvação, porque os judeus achavam que a salvação era só para eles. Agora Paulo é enviado aos gentios como missionário. Aquele que perseguia cruelmente os cristãos por causa do evangelho, agora se torna perseguido por causa do mesmo evangelho. Agora ele é perseguido por ser um pregador, um comunicador do evangelho. Isso está em Atos 9,16. Finalmente, aquele que trazia cartas da parte do Sinédrio para prender, matar e lançar os cristãos na prisão, agora ele escreve da prisão cartas para abençoar e edificar os cristãos. Agora diga para mim, ao ouvir tudo isso, isso é ou não é o poder de Deus, gente? O poder de Deus é transformador. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Como isso aconteceu? Como Paulo foi tão usado por Deus? Agora eu quero chamar a sua atenção para isso. Presta atenção. Aqui. Não que você não esteja, mas aumenta o volume da sua atenção, porque isso aqui é ainda mais importante. 3 declarações que Paulo faz de si mesmo no Novo Testamento. No ano de 55 a 56 depois de Cristo, mais ou menos, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então note, no ano 55, depois de Cristo, Paulo se chama de o menor dos apóstolos. 6 a 7 anos depois, no ano 62 mais ou menos, Paulo escreve assim em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então agora, ele não é apenas o menor dos santos, ou dos apóstolos, agora ele é menor dentre todos os santos. Mas 1 a 2 anos depois, quando ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo 1,15, Paulo faz ainda essa terceira afirmação. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeira afirmação dele,
eu sou o menor dos apóstolos. Tempos depois, segunda afirmação dele, eu sou o menor não apenas entre os apóstolos, entre todos os santos. Um tempinho depois a mais, ele diz que ele era o principal dentre todos os pecadores. O que a gente conclui aqui? À medida que os anos passavam, Paulo tinha a convicção, obrigado Zé, isso, deixa aberta, não sei aí, mas aqui eu estou sentindo calor, estou suando já. Aí também? Então bora abrir essa porta, ué? Friorento aqui sou eu, mas vocês também estão com... O que a gente está notando aqui? É que à medida que os anos passavam, à medida que Paulo envelhecia, não só etariamente, ou seja, na sua idade, mas espiritualmente também, isso é o mais importante, Paulo tinha a convicção de que era mais pecador do que antes. E por isso ele dependia inteiramente da graça de Deus. Isso é uma novidade para nós, não é? Isso deveria chamar a nossa atenção. À medida que esse homem caminhava com Cristo e envelhecia na fé... pode pôr aqui, amigão, por favor. Muito obrigado. À medida que ele envelhecia na fé, que ele amadurecia, ele se sentia mais pecador, mais indigno, mais necessitado do Senhor. Isso deve ser a nossa experiência também. Esse é o segredo. Esse é o segredo de uma vida cristã autêntica. Quanto mais perto de Deus, mais... Está atrapalhando vocês o barulho? Está não? Quanto mais perto de Deus, mais convicção do nosso pecado a gente tem. Quanto mais longe de Deus, porque Deus provoca um espelhamento da santidade dele na nossa vida. Quanto mais longe de Deus, mais ignorante sobre o pecado. Quanto mais perto de Deus, ao mesmo tempo que mais encantado e maravilhado com a sua majestade, mais convencido da nossa pecaminosidade. Essa vai ser a sua experiência com uma pessoa íntima de Deus, uma profunda e humilde convicção de que ele é um pecador e ele precisa desesperadamente de Jesus. Paulo disse, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu estou aqui ainda no verso 1. Paulo apresenta a si e a Timóteo como servos de Cristo. A palavra grega que Paulo usou aqui, douloi, que é o plural de doulos, que é uma palavra que todo crente praticamente conhece, né? Doulos, é mais do que servo. Foi traduzido como servo, mas essa palavra no original é mais do que servo. Na verdade, doulos significa escravo. Escravo. Um servo tem liberdade de ir e vir. Um servo, ele tem a liberdade de tomar decisões. Um servo é aquele que trabalha, mas no final do mês ele tem o seu salário garantido. Mas o escravo não. O escravo, ele não tem direito a nada, porque ele é propriedade de outro. Ele tem um senhor na vida dele. Assim é a ideia que Paulo comunica acerca dele e de Timóteo. Nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. E há aqui um paradoxo espiritual. Ser servo de Cristo é a maior honra. Na época de Paulo, ser servo de alguém não era honra alguma. E olha, o sistema socioeconômico do Império Romano era a escravidão. Era marcado pela escravidão. E escravo não era só o pobre, não. Tinha professores que se tornavam escravos, tinha até doutores que se tornavam escravos. Se você tivesse uma crise na sua vida e não pudesse se manter mais, muitos se vendiam para ter teto, comida, mas em troca ele perdia a sua vida, perdia a sua liberdade.
Mas o que Paulo está comunicando para você e para mim, que ser um escravo de Cristo é a maior honra. Quanto mais servos de Cristo, mais livres nós somos. Amém? Quanto mais servos de Cristo, mais livres nós somos. Ser servos de Cristo é o caminho da liberdade perfeita. É o contrário do que o mundo ensina e até nos persuade. Porque se nós somos escravos de Cristo, isso necessariamente significa dizer que nós somos livres da penalidade do pecado. Somos livres da escravidão do pecado. Somos livres da degradação do pecado. O pecado não é nosso Senhor, desde que nós sejamos escravos de Jesus Cristo. Então, quais são as implicações práticas de ser um doulos de Cristo? Quais são as implicações práticas de ser um escravo? Em primeiro lugar, nós somos propriedade absoluta de Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,20 que Ele nos comprou. Ele pagou um alto preço por nós, e a moeda paga, segundo Pedro, 1 Pedro 1, 18, 19, não foi ouro, não foi prata, que eram os tesouros, os símbolos de riqueza da época. Não foi isso, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Senhor, e nós temos que viver assim, todos os dias, entendendo quem é o dono da nossa vida. Amém? Agora, a gente tem que entender o seguinte: se você é um escravo de Jesus Cristo, você não tem liberdade plena. Ué, pastor, mas você não acabou de dizer que ser servo de Cristo é ter liberdade total? Sim, liberdade total em relação à escravidão do pecado. Mas se a gente é escravo de Jesus, nós não temos liberdade total, por exemplo, para pecar, para falar o que a gente quiser, para fazer qualquer coisa que a gente queira. Não, não. A nossa escravidão a Cristo nos leva a viver de uma maneira livre que agrade o Senhor Jesus. Qualquer outra coisa que o desagrade, isso deixa de ser liberdade, isso se torna libertinagem. A libertinagem é a adulteração da liberdade. Mas a segunda implicação prática, então, é que devemos obediência absoluta a Cristo. Assim como o escravo não tem vontade própria, porque ele não tinha mesmo, sua vontade era fazer a vontade do seu Senhor, não importa qual fosse a ordem do seu Senhor, ele tinha que fazer. Assim, deve ser com o Senhor Jesus na nossa vida. O nosso projeto de vida deve ser de obedecer ao Senhor, deve ser o de rendição absoluta. Devemos nos fazer essa pergunta: para quem nós estamos vivendo? E a nossa resposta honesta, sincera, deve ser: eu estou vivendo para o meu Senhor, minha vida pertence a Ele. Essa é a ideia que Paulo quis comunicar aqui. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mas ele está escrevendo para quem? Então entramos na segunda parte aqui, os destinatários dessa carta. Ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está escrevendo a todos os santos em Cristo. Então note que, inicialmente, a carta é endereçada a todos os santos. É isso que ele diz. Isso. Todos os santos. Interessante é que Paulo usou a palavra todos com muita frequência aqui nessa epístola de apenas 4 capítulos. Preste só atenção nisso. No capítulo 1, verso 1, Paulo diz que ele escreve a todos. No capítulo 1, verso 4, ele ora por todos. Em 1,7, ele pensa em todos.
e ele valoriza a todos. Em 1:8, ele tem saudade de todos. Em 1:25, ele espera continuar vivendo para edificar a igreja, espera então continuar com todos eles. E finalmente no capítulo 4, verso 21, ele saúda a todos. E ele está escrevendo a todos os santos. A pergunta é, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que Paulo não demonstra interesse por determinados indivíduos na igreja. Paulo não mostra interesse por certo grupo proeminente, ou uma certa classe notável, ou grupos seletos na igreja. Não. Paulo trata a todos da igreja dos Filipenses igualmente. Por isso que ele usou tantas vezes a palavra todos. Todos é todos. Ninguém fica de fora. Todos. E é assim que nós devemos viver na igreja dele. De manhã, nós já tivemos 2 domingos aí uma lacuna. Esse próximo domingo, se o Senhor permitir, estarei pregando no aniversário da igreja de Boa Fortuna. Mas no outro domingo, a gente volta. E aí a gente toca até julho. Nós estamos falando sobre o que é ser igreja. E uma das coisas que estamos destacando é a unidade que tem que haver na igreja. A comunhão que tem que haver na igreja. E é isso que a gente aprende aqui, com essa ênfase que Paulo dá ao escrever para todos. Nós podemos ter dons diferentes, talentos diferentes, nós podemos desempenhar funções e ministérios diferentes, nós podemos ter esferas de ação diferentes dentro da igreja, mas diante de Deus, nós temos o mesmo valor, porque na igreja de Deus não há um melhor que o outro, porque todos são iguais. Esse é um valor que todos nós temos que carregar, irmãos. Nós temos que pedir a graça do Senhor para desenvolver no nosso coração um valor enorme pela igreja dele, uma valorização para qualquer pessoa, do mais simples, do analfabeto, daquele que não pode cantar porque não sabe de cor as músicas e não consegue ler no inário ou na projeção, até aquele mais culto, o doutor, o pós-doutor, o mais instruído. Aos olhos de Deus não há diferença, nós somos todos iguais. Quer ver uma coisa boa numa escola, quando essa escola determina o uniforme? É porque quando as crianças estão uniformizadas, não tem diferença. Aquele ali pode ser filho do carroceiro do bairro, e aquele ali pode ser filho do doutor, mas quando você olha, eles são iguais, estão vestidos do mesmo jeito, não é? Assim tem que ser na igreja também, sem desrespeitar ninguém, mas na igreja não tem doutor, não é? A gente não precisa cuidar com esses termos de parentesco, ô doutora Simone, não, na missão a turma chamava, e na igreja também, lá em Manaus, o pessoal chamava Simone de doutorinha, Simone e tal. Irmãos, isso não é desrespeito por ninguém, é o contrário. Na igreja de Cristo nós somos todos iguais, todos. E o sentimento que temos por um, devemos ter por todos. Por isso eu fiz questão de ler aqui as referências de Paulo, de saudade, não é? De desejo de continuar juntos, de saudação a todos, de orar por todos, de escrever a todos, e deve ser assim. Amém? E nós devemos orar por uma igreja assim, uma igreja onde não há divisão, onde não há partido, onde não há indiferença, onde não há frieza, mas uma comunidade local de cristãos que aprende, isso não está em nós, a gente tem que aprender, aprende com o Senhor a amar, valorizar e cuidar uns dos outros. Ele diz, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está escrevendo então a todos os santos. A palavra grega que Paulo usa aqui para santos é hagios.
E quem não conhece Hagios, né? Aquele grupo musical de Campos, desde a minha adolescência, está vivo ainda, né? Quando Simone fazia faculdade em Campos, ela, nas quartas-feiras e nos domingos, ela corria para a segunda Igreja Batista de Campos, e ouvia sempre o Hagios lá. Hagios no grego é o termo grego para a palavra, para a ideia de ser separado. É o equivalente a kadosh no hebraico. No hebraico era kadosh, no grego é hagios, e comunica a ideia então de ser separado. E essa palavra era muito comum para designar um cristão. Por isso que ele usou aqui. Ele está escrevendo aos santos, ele está escrevendo aos separados, ele está escrevendo aquelas pessoas que foram separadas por Deus. E, inclusive, ela aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento com essa ideia. Ou seja, uma forma de se referir aos crentes como santos. Essa é a ideia por trás, pessoas separadas. E o que a gente tem que entender aqui, que essa separação não é geográfica, mas ela fala da salvação. Nós não saímos do mundo. Então Deus não nos separou, nos tirando do mundo e nos colocando num cantinho à parte. Não é isso. Claro, você sabe disso. Nós não saímos do mundo, nós estamos nele, mas nós não somos dele. Ele nos separou do mundo, dentro do mundo. Nós ainda estamos aqui, nós ainda vivemos aqui, nós ainda convivemos com o poder do pecado nesse mundo, mas nós somos um povo separado por Deus. A santidade na Bíblia não é isolamento no mundo, mas é isolamento do mundo. A gente continua vivendo aqui, mas não como as pessoas do mundo vivem. Diferentemente do Velho Testamento, no Novo Testamento, a santidade, ela é relacionada às pessoas e não às coisas. No Velho Testamento, kadosh era uma referência a pessoas separadas, mas também a objetos separados, a coisas separadas. Quando você olhava para o tabernáculo, que foi o projeto do templo, né? Depois o tabernáculo se tornou o templo, e quando se tornou o templo ele ficou fixo, e o tabernáculo ele era móvel, ele acompanhou o povo de Israel, não é? Durante os seus 40 anos de peregrinação. Mas no tabernáculo tinha todas as mobílias do tabernáculo eram sagradas, eram separadas, não podiam ser usadas, inclusive a receita do incenso, do perfume do incenso, você jamais poderia pegar aquela receita e fazer um perfume para você ia morrer, era só para o Senhor. Então no Velho Testamento a ideia de kadosh, de separado, dizia respeito a pessoas, sumo sacerdote, todos os levitas, um rei ungido pelo Senhor, mas no Novo Testamento a ideia não é de coisas, a ideia é de pessoas. A santidade no Novo Testamento, hagios, está relacionada a pessoas. E há dois aspectos aqui da santidade, o aspecto posicional e o aspecto prático ou experiencial. Por um lado, ser santo aponta para o que Cristo fez por nós. Romanos 1:7, Colossenses 3, de 12 a 13. O que Cristo fez por nós, sua morte substitutiva, vicária, ou seja, por nós, no nosso lugar. Mas por outro lado, ser santo aponta para o que fazemos por Cristo, ou seja, a responsabilidade que temos de viver para Ele conforme a posição que temos. Então nós somos santos, nós devemos viver a nossa santidade de duas maneiras. Primeiro, posicionalmente, nós somos santos. Todo salvo em Jesus Cristo, ele é santo.
ele foi separado por Deus. Mas, por outro lado, nós também devemos viver de forma santa, ou seja, agradando a Deus, vivendo segundo os propósitos de Deus e não segundo o nosso coração. Está claro aqui? Santidade posicional é o que Cristo fez, isso nunca vai mudar. E santidade prática é o que a gente tem que fazer e a gente tem que mudar sempre, para nós nos conformarmos à imagem de Cristo. Então Paulo disse: a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Agora pense comigo, a todos os santos, ele está falando dos crentes, que vivem em Filipos. Não seria mais fácil Paulo escrever assim, olha, a todos os filipenses, ao invés de dizer a todos os santos que vivem em Filipos? Não era mais fácil ele dizer a todos os santos filipenses? Seria mais fácil, mas não foi essa a ênfase que Paulo deu. Ele disse: eu escrevo aos santos, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Qual é o destaque aqui que Paulo está dando? O destaque aqui é que os santos, os salvos em Cristo, têm 2 endereços e vivem em dupla dimensão. Os filipenses tinham seus nomes arrolados nos livros de registros dos cartórios da cidade de Filipos. Então, eles eram filipenses, eles eram cidadãos daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também tinham seus nomes arrolados, inscritos no livro da vida. É o que ele diz aqui em Filipenses 4, verso 3, quando ele fala de Evódia, Sintique e outros colaboradores que ele teve, ele diz, cujos nomes estão arrolados no livro da vida. Então, isso significa dizer o seguinte: os santos, ou seja, todos salvos em Jesus Cristo, ao mesmo tempo que são cidadãos do céu, eles também são cidadãos da terra. Nós vivemos nesse mundo, mas ao mesmo tempo, nós vivemos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Paulo disse: a nossa pátria não é aqui, nós somos cidadãos celestiais, mas ao mesmo tempo, você e eu temos RG, a gente tem CPF, a gente tem passaporte, a gente mora numa casa física, que tem endereço, não é? Nome de rua. Então, todos nós temos essa dupla cidadania. E a ênfase de Paulo aqui, então, é essa, é que eles habitavam em Cristo, antes de habitarem em Filipos. A todos os santos que vivem na cidade de Filipos. Mas antes de viverem na cidade de Filipos, antes de serem cidadãos filipenses, eles eram cidadãos dos céus. Então, por isso, Paulo está dando essa ênfase. E assim é conosco também, irmãos. Nós temos dupla nacionalidade. Nós vivemos aqui. Nós temos uma cultura, nós temos uma língua, não é? Nós temos uma família, nós temos heranças culturais, heranças de diversas formas. Alguns até têm heranças financeiras, né, econômicas. Eu não tenho, mas muitos têm. A Lídia mesmo vai herdar uma açaiteria, né, Lídia? Nós vivemos aqui, mas ao mesmo tempo, nós não somos daqui. Nós temos uma cidadania, nós pertencemos a Deus. Aliás, Paulo disse: a todos os santos que estão em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo é muito importante aqui. Numa carta de apenas 4 pequenos capítulos, essa expressão em Cristo ocorre 10 vezes. Então, 10 vezes Paulo faz menção dos filipenses estando em Cristo, porque em Cristo está o novo relacionamento
em que o cristão vive. Por exemplo, Paulo diz assim em 1:1, a todos os santos em Cristo Jesus. Em 1:13, as minhas cadeias em Cristo. Aliás, Paulo nunca disse que ele era prisioneiro de César. Paulo nunca disse que ele era prisioneiro do imperador. Ele sempre diz, as minhas cadeias em Cristo. 1:26, Paulo disse, motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. 2:1, portanto, se existe alguma exortação em Cristo. 3:3, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. 3:9, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. 3:14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 4:7, falando da paz de Deus que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 4:9, Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. E finalmente em 4:21, terminando, Paulo diz, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Meus irmãos, em Cristo é a nossa posição. Veja a posição exaltada que você e eu temos. Nós estamos em Cristo. Desde que cremos, desde que nos convertemos, esse é o lugar em que estamos. E esse lugar é, na verdade, uma pessoa. Então, lembre-se sempre do privilégio que você e eu temos. E quando você tiver com as suas lutas, suas dificuldades, eu recebi uma mensagem de alguém, essa semana, ela está tentando uma permuta, ela mora numa outra cidade, está tentando uma permuta para cá, e as coisas estavam caminhando bem para ela voltar para cá, mas de repente parece que as coisas não estão dando certo, ela já está um pouco desesperada, ela falou, por favor, ore por isso, e eu repreendo desde já, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa me impedir e tal e tal. E eu li, e muito gentilmente eu a encorajei a descansar na soberania de Deus, e descansar no que o próprio Senhor Jesus falou para a gente em Mateus 6, que nós temos um Pai Celeste. Esse Pai Celeste, Ele tem cuidado de nós, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ela pode descansar aqui no tempo e no modo daquele que sempre proverá o melhor para nós, no tempo dele vai acontecer. É bom a gente lembrar onde nós estamos. Nós não estamos soltos à mercê de Satanás. Como Paulo, eu digo, nós não ignoramos os seus ardis. Mas como Paulo, eu digo, nós estamos em Cristo. Nós somos dele. Nós somos escravos dele. Nós somos propriedade dele. Ele nos comprou. Ele pagou o preço mais alto que existia, que foi o próprio sangue dele. Você acha que ele vai nos desamparar diante das necessidades e dificuldades da vida? Você acha que a gente vai ficar perdido aí, correndo de um lado para o outro? Não, não, você tem que se lembrar que você está em Cristo Jesus, e essa é a sua e a minha posição exaltada. Amém, irmãos? É verdade, você tem que crer. Na verdade, vida cristã não é sentimento, vida cristã é pensamento. Pensar biblicamente. Quando a gente pensa biblicamente, esse pensamento bíblico corrige as nossas emoções, aí a gente vai sentir biblicamente também. Mas se tudo começar com as nossas emoções, a gente se perde. E Cristo, a palavra Cristo, ela é citada. Quantas vezes você acha que Paulo faz menção de Cristo? Só a palavra Cristo. Na epístola, nessa pequena epístola de apenas 4 capítulos. Quantas vezes você acha que Paulo mencionou Cristo? Dobra. 40 vezes. Só em Cristo, né? Foram 10. Paulo menciona o Senhor Jesus 40 vezes. No capítulo 1, ele fala 18 vezes de Cristo. No capítulo 2, 7 vezes. No capítulo 3, 11 vezes.
e no capítulo 4, 4 vezes. Para Paulo, Cristo é o centro. Amém? Cristo é o centro. Essa é a ênfase de Paulo. O coração vai falar, a boca vai falar do que o coração está cheio. Deixa eu te dizer uma coisa. Simone e eu trabalhamos muito na área de aconselhamento bíblico em Manaus, então a gente ouviu muitas pessoas, e uma maneira de começar o aconselhamento é: me conte sobre você, me conte sua vida, quero te conhecer. E deixa eu te dizer isso. Muito comum o crente contar toda a vida dele e não mencionar a sua conversão. Muito comum o crente abrir o seu coração e contar da sua experiência e não mencionar Deus, Jesus Cristo, a igreja, sua vida de fé. Muito comum. Por que eu estou destacando isso? Porque estudar a Bíblia, estudar Filipenses, é um chamado a uma reavaliação da nossa vida. Esse homem estava preso, lembra disso? Estava preso. Teoricamente, Paulo tinha tudo. Rapaz, Josué já deu. Fala com o homem lá que eu estou indo. Mas de toda forma eu não vou terminar hoje, tá? Eu não vou terminar, porque eu falei que eram 3 partes. Eu estou na segunda, que é o destinatário. Ainda teria a saudação, embora que a saudação é muito pouca, mas eu vou parar quando terminar esse ponto aqui, tá? Estou quase lá. Então, o ponto aqui é aquilo que enchia o coração de Paulo era evidenciado na sua vida. Então ele disse: olha, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Era uma audiência cativa, eles estavam acorrentados a Paulo, eles não tinham a opção de não ouvir, mas Paulo poderia ter a opção de não falar. Mas Paulo falou, e ele falou porque Cristo era o tema na vida de Paulo, o tema. Isso enchia a alma dele, enchia o espírito dele. Paulo não era um homem... eu parei nesse ponto aqui. Paulo, vamos dizer, humanamente falando, racionalmente falando, tinha tudo para ser um homem frustrado. Você concorda comigo? Lembra o que eu falei há pouco, no início, na verdade? Ele tinha um plano, ia a Jerusalém, de Jerusalém ia a Roma, de Roma ia a Espanha. E eu gosto de dizer que se Paulo tivesse vivido em outras épocas, teria sido ele o descobridor do Brasil, e não Pedro Álvares Cabral, porque o coração desse homem era de ir mais longe possível, e ele chegaria aqui, não atrás de especiarias, não atrás de tesouros, mas ele chegaria aqui atrás de vidas preciosas, por causa do Senhor Jesus. Ele tinha um plano, Jerusalém, Roma, Espanha, mas ele chegou em Jerusalém, tudo deu errado, foi preso, sofreu, 2 anos preso em Cesareia, ano passado, retrasado, querido, eu fomos a Israel, fomos com um grupo de outros missionários, outro dia a gente conta isso, mas rodamos Israel de cima a baixo, nós fomos lá na Cesareia Marítima, vimos lá um anfiteatro, onde Herodes foi comido por bichos, e ali também, do lado ali, o lugar onde Paulo foi preso. Ficou preso 2 anos. Gente, pensa aí 2 anos. O que você fez 2 anos atrás? Você lembra? Você nem lembra, tanto tempo que é. Mas imagine ficar 2 anos preso. Aí depois, ser removido para outro lugar e, nesse translado, quase morre. Naufrágio, ficar boiando na voragem do mar. Gente, é muito sofrimento. E agora ele está preso em Roma. Mas a gente vai estudar o que Deus faz, não é? Já aqui no capítulo 1 mesmo ele fala, eu vou ter que ler, senão vocês vão ficar muito curiosos. Olha o que ele diz no verso 12, eu não vou entrar, só vou mencionar. Quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu? Isso que eu acabei de dizer, prisão em Jerusalém, 2 anos em Cesareia, naufrágio, tudo, mas olha o que esse homem está escrevendo
na sua carta para os Filipenses: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ué, não é retrocesso, não? Não é retrocesso, é progresso. E ele fala depois, ele dá as duas razões. Agora tem que fechar. É progresso. E a gente vai entrar nisso depois, tá? Para você entender. Mas o ponto aqui é... Pode abrir de lá, ou eles vão rodear por lá também? Olha lá. Bom, aguenta um pouquinho, Lidinha, qualquer coisa você tira a blusa. Tá bom, vocês tiram a blusa. Mas vamos lá, eu vou terminar, tá? Cristo deve ser a ênfase na nossa vida. Então avaliemos. Quando nós conversamos com os outros, Cristo é um tema nas nossas conversas. Quando pensamos nas coisas, Cristo é um dos pontos do nosso pensamento. Avaliamos a nossa vida. Finalmente, Paulo diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos e diáconos. Essa é a primeira menção cronológica de bispos e diáconos no Novo Testamento. Em primeiro lugar, bispos. A palavra bispos aqui é episcopos, isso significa aquele que supervisiona. Essa palavra ela é sinônima de presbíteros. Rapaz, a turma sai animada. Eu acho que eu vou terminar agora, que eu acho que vocês não vão conseguir ficar atentos aqui, tá bom? Vamos deixar. Então, importante é você saber que Paulo está escrevendo para os bispos e os diáconos também que estavam em Filipos. E por que ele está fazendo isso? Note que ele faz essa diferença. Aos santos, aos crentes em geral, mas também aos bispos e diáconos, ou seja, aos pastores e os diáconos, presbíteros e diáconos. É porque possivelmente Paulo está reconhecendo que foi uma decisão da liderança da igreja de mandar Epafrodito. Vocês estão familiarizados com isso aqui? Então eu vou voltar. Paulo estava preso em Roma e essa igreja, que era uma igreja amiga de Paulo, decide mandar uma oferta para Paulo. Só que Filipos ficava na Macedônia, né? Muito longe de Roma. Então o que essa igreja fez? Nós vamos enviar alguém da nossa liderança com uma oferta para te ajudar, Paulo, nas suas necessidades. E essa pessoa foi Epafrodito, que seria o mesmo portador dessa carta de volta. Então Paulo está escrevendo e Epafrodito levaria a carta para eles. Provavelmente Paulo então está fazendo essa distinção. Estou escrevendo para todo mundo da igreja, mas ele está destacando pastores e diáconos, provavelmente porque esse grupo de líderes da igreja é quem tinham decidido mandar um dos seus líderes, que era Epafrodito, com a oferta para ajudar Paulo. Muito bem, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui que a concorrência é grande. Eu quero orientar, ou melhor, aconselhar e encorajar você a ler, tá bom? Nós vamos ter pelo menos mais uma, no máximo 2 mensagens aqui no capítulo 1. No máximo 2. E depois nós vamos seguindo. O ideal é pelo menos 2 mensagens em cada capítulo, mas a gente não vai ter esse tempo. Então, eu vou fazer um resumão lá, tá? Fique à vontade para ler, formular suas perguntas, para a gente conversar a respeito, tá bom? Inclusive, se tiver perguntas, se quiser enviá-las antes para mim, seria até melhor, porque aqui eu já posso respondê-las com mais propriedade, mais objetividade, tá bom? Não desanimem, nós só começamos hoje, você não tem ideia do que Deus tem para você de preciosidade,
de riqueza aqui nessa epístola, chamada de a Epístola da Alegria. Fique firme, só falte se não puder vir. Deus te abençoe, Josué.